Ok, então tá. Então vamos continuar. Na verdade, eu ia fazer uma dinâmica de grupo, mas a dinâmica de grupo só dá se tiver grupo, né? Como não tem, a gente vai continuar. Aí, à Perfeito. medida que o pessoal for chegando, aí eu faço depois a divisão das equipes, dos grupos, tá bom? Tudo Ok. bem. Certo, professor. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Então vamos continuar, né? De onde nós paramos. Vamos falar então o mito da população, ok? Arão, você pode ler para a gente? Perfeito, vamos lá. O mito da população. Lembrando que o mito, né, essa palavra mito, professor, tem muitas pessoas que levam para a área da mentira, né, mas é muito senso comum, né, professor? Falarmos que o mito ele é mentira, na verdade, né? E você hoje de manhã falou sobre o mito da caverna, né? Pois é, então é meio difícil a gente falarmos que é mentira. Mas vamos lá. O mito. A crença de que os lucros são assegurados por uma população em crescimento e mais opulenta e profunda em todos os setores. Ela alivia as apreensões que todos temos compreensivamente com respeito ao futuro. Se os consumidores se estão multiplicando e também usando mais nosso produto ou serviço, podemos encarar o futuro com muito maior sossego do que se o mercado se estivesse reduzindo. Um mercado em expansão evita que o fabricante tenha de se preocupar muito ou usar sua imaginação. Se o raciocínio é a reação intelectual a um problema, então a ausência de problema conduz à ausência de raciocínio. Se o nosso produto conta com o mercado em expansão automática, não nos precisamos preocupar com a maneira de expandi-lo. Um dos exemplos mais interessantes com referência a este fato é da indústria do petróleo. Provavelmente nosso mais antigo setor de rápida expansão tem uma história inventável. Conquanto haja alguma apreensão, presentemente com respeito ao seu ritmo de desenvolvimento, a indústria mesma tende a ser otimista. Acredito que, porém, que se possa demonstrar que ela está sofrendo uma mudança fundamental, embora típica. Não somente está deixando de ser um negócio de rápida expansão, como pode até ser um setor de decadência, relativamente a outros. Embora haja ampla consciência de fato, creio que dentro de 25 anos a indústria do petróleo talvez tenha a encontrar-se na mesma situação de um passado de glórias, em que estão agora as estradas de ferro. Apesar de suas atividades pioneiras no desenvolvimento e aplicação do método de valor atual de avaliação e investimentos em relação com os empregados e no trabalho em países atrasados. O setor de petróleo constitui um exemplo contristador de como a fatuidade e a obstinação podem transformar uma boa oportunidade em quase uma catástrofe. Ok, vamos parar aqui. Okay, vamos lá. Você já leu bastante aqui, né? Tem muito conteúdo, né? Então, esse texto está falando sobre o mito da população, né? Ele está, na verdade, trabalhando aquele argumento que ele deu no ciclo autoilusório. E a crença número 1 do ciclo autoilusório fala exatamente sobre a população, né? Se você está no mercado em expansão, o mercado que está ficando mais rico, provavelmente, né, você vai ter sucesso no mercado. Então, ele está agora trazendo outros argumentos, né? Está trabalhando a argumentação dele, né? Falando sobre o mito da população, tá? Então, ele fala sobre o petróleo, né? Como você colocou aqui, um dos exemplos mais interessantes desse fato é uma indústria do petróleo,
tá? Só que ele está trazendo uma crítica, né? Ele diz assim: acredito que se possa demonstrar que ela está sofrendo uma mudança fundamental. Não somente está deixando de ser um negócio de rápida expansão, como pode ser um setor de decadência. Então, ele está fazendo uma previsão que em 25 anos a indústria do petróleo iria cair. Aí eu pergunto para vocês, a indústria do petróleo caiu? Não, professor. Não, senhor. Chegou Não. até R$ 7 a gasolina agora. Pois é. Lembre que ele escreveu esse artigo em 1960. A previsão dele é que a indústria do petróleo iria acabar em 25 anos. Ou seja, se a previsão dele estivesse certo, a indústria do petróleo quebraria em 1985. Né? Pô, nós já estamos em 2021. Professor, ele não fez essa análise pelo fato da indústria do petróleo, no caso, na época, está em rápida expansão, ou seja, se ele está desenvolvendo muito rápido, vai chegar um momento que ele vai chegar no ápice e vai começar até a decadência. Por isso que ele fez a previsão que... Caiu o microfone, Valmiro. Não voltou. Então, só finalizando, então, através disso, né, dessa questão que ele está analisando, que a indústria do petróleo se desenvolveu muito rápido, aí por esse fato também ela ia entrar de forma também rápida em decadência, professor. Na verdade, ele está escrevendo um artigo meio que futurista, né, fazendo previsões. Tá? Agora, por exemplo, interessante que na década de 70 houve uma crise do petróleo muito grande, entendeu? Então, poderia até ser que poderia ser até que a previsão deles estivesse correta. Né? Agora, eu não sei se vocês sabem, e eu não sabia, adivinha qual é o maior produtor de petróleo do mundo? Hein? Você sabe qual é? Não é Venezuela, professor? Não, Venezuela tem crise, inclusive, né? A Venezuela, na época da Hugo Chávez, foi ele pegava o dinheiro para subornar os generais e uma política populista na Venezuela. Só que a Venezuela, eles não investiram em novos postos de petróleo. Então, o setor da Venezuela, ela está meio que decadente, entendeu? Mas, por exemplo, o maior produtor de petróleo do mundo sempre foi a Arábia Saudita. Só que, olha só o que é desenvolvimento, o que é inovação, né? Hoje, o maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, ok? Eles fizeram pesquisa e descobriram um petróleo à base de xisto, né? Um outro produto. Então, é impressionante isso, como reverteu, mudou, né? Só mas os Estados Unidos, ele praticamente não usa, né, o petróleo dele, usa o petróleo de outros países, né? É isso? Não sei, mas eu acho que deve ter. Porque eu vi uma pesquisa que ele é produtor, mas ele usa petróleo de outros para ele comprar. Não sei, Arão, eu não sei informar. Eu só sei que o maior produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, tá? O Brasil também é um grande produtor de petróleo, né? Inclusive, recentemente saiu uma discussão que a Petrobras teve um lucro de 50 bilhões de reais, e ele distribuiu dividendos aos acionistas, mais de 30 bilhões para os acionistas. O problema é que lá na ponta do consumidor, a gasolina está extremamente caro, né? Está beirando R$6 a gasolina. Já pensou um litro de gasolina R$6? Caríssimo. Diga, Valmiro. Professor, tem uma grande diferença na questão do maior reserva de petróleo, ou seja, o país que tem a maior reserva de petróleo para o maior produtor, certo? Que eu acho que é o país que tem a maior reserva, como o senhor falou, né? No caso, é a Arábia Saudita, mas o maior produtor que tem atualmente é os Estados Unidos. Ok? Bom, bora continuar, então.
A maioria dos alunos entrarem, eu vou fazer uma outra divisão. O meu planejamento era fazer a divisão de trabalho em dupla, para a gente poder agilizar e dar conta de ler todo o artigo. Qual que era a minha ideia? Dividir vocês em dupla, cada dupla vai ficar responsável por uma parte, vocês iriam fazer uma leitura, discutir, e depois a gente voltava para dizer os pontos principais, entendeu? O pessoal está entrando, nós estamos agora com 6 pessoas, a Dήμitra está entrando, quem que está faltando? Está faltando o Fábio, né? Está faltando o Fábio, o que mais? Fábio. Bom, pessoal, boa tarde, Matheus. Boa tarde, Dήμitra. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Débora. Boa tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boa tarde, gente. Tá faltando quem? Tá faltando o Fábio, né? Tá faltando o Fábio e a Bruna. A Bruna deve estar entrando já. Fábio e Bruna, isso mesmo. Então tá, então a gente vai continuar fazendo a leitura. Quando o Fábio e a Bruna entrarem, a gente vai fazer a divisão das equipes. Tá bom? Bom, então vamos lá. Então, a previsão de que o petróleo iria acabar não acabou, certo? Essa foi uma previsão que ele fez. Separou onde aqui? Expandi-lo, né? Não, peraí, não foi aqui. Uma das características está aqui, começa aqui, né? Quem é que pode ler aqui? Uma das características deste... Uma das características deste e de outros setores que muito acreditaram nas consequências benéficas de uma população em crescimento, sendo ao mesmo tempo empreendimentos com um produto genérico para a qual parecia não haver concorrente. É que cada companhia tem procurado sobrepor-se aos seus competidores, aperfeiçoando o que já está fazendo. Isso tem lógica, é claro, quando se parte do princípio, só porém comparar produtos tomando características. Não, pera lá. Desculpa. Quando se parte do princípio de que as vendas... das vendas estão ligadas a setores da população do país, pois os clientes só podem comparar produtos tomando características por característica. Acredito que ser significativo, por exemplo, que desde que John Rockefeller enviou lampiões a querosene gratuitamente para a China, a indústria do petróleo nada tenha feito de realmente extraordinário para criar um mercado para seu maior aperfeiçoamento, que foi o desenvolvimento do chumbo tetraetílico, veio de fora da indústria, da General Motors e da DuPont. As grandes contribuições feitas pela própria indústria limitam-se à tecnologia da prospecção, produção e refino de petróleo. Ok, obrigado. Valeu. Vamos continuar, então, a leitura. Vamos pegar esse tópico, Procurando Encrenca. Quem é que pode ler para a gente, Procurando Encrenca? Em outras palavras, esse setor tem concentrado seus esforços na melhora da eficiência, na obtenção e fabricação de seus produtos, e não verdadeiramente no aperfeiçoamento de seu produto genérico ou sua comercialização. Mais ainda, seu principal produto tem sido continuamente definido com a expressão mais acanhada possível, isto é, gasolina em lugar de energia, combustível ou transporte. Essa atitude tem contribuído para que os principais aperfeiçoamentos na qualidade da gasolina tendam a não ter origem na indústria do petróleo. Da mesma forma, o desenvolvimento de sucedâneos de qualidade superior é feito fora da indústria do petróleo, como mostrarei mais adiante. As principais inovações do setor de marketing de combustíveis para automóveis
surjam em companhias de petróleo pequenas e novas, cuja preocupação primordial não é a produção ou refino. Estas são as companhias responsáveis pelos postos de gasolina com várias bombas, que se multiplicam rapidamente com sua ênfase bem-sucedida em áreas grandes e bem divididas, serviço rápido e eficiente e gasolina de boa qualidade a preços baixos. Assim sendo, a indústria do petróleo está procurando encrenca, que virá de fora. Mais cedo ou mais tarde, nessa terra de ávidos inventores e empresários, aparecerá com certeza uma ameaça. As possibilidades disso acontecer se tornarão mais evidentes quando passarmos a seguinte crença perigosa de muitos administradores, para que haja continuidade, já que esta segunda crença está estritamente ligada à primeira. Manterei o mesmo exemplo. Ok, obrigado pela leitura. Nada. Então, ele está aqui contextualizando, dizendo que as empresas, de uma certa forma, se acomodaram, né, porque você tem um produto top, mas é que essas, na teoria dele, a indústria do petróleo estaria sendo ameaçada porque poderiam surgir concorrentes novos no mercado. Tá? Então, ele está trabalhando aqui, está construindo. Na verdade, a indústria do petróleo, ainda hoje, ele é uma potência, está começando, eu diria, a indústria hoje, pelo menos na automobilística, trabalhando a questão de fontes alternativas, como, por exemplo, carro elétrico, né? Carro elétrico é uma tendência de grandes mercados. Nós já temos aqui no Brasil carros híbridos, né? O que é um carro híbrido? Ele é metade elétrico e metade a gasolina. Só que ainda está um pouquinho caro, né? Eu acho que você tem que pagar aí uns seus 250, 300 mil para comprar um carro híbrido, que é extremamente econômico e, quer dizer, a tendência mundial é essa, né? E está chegando, por exemplo, carros elétricos no Brasil na faixa de 150 mil reais, ok? E agora, no intervalo, eu vi um noticiário aqui, nessas propagandas que a gente recebe no smartphone, a Honda, ela está produzindo uma lambretazinha pequenininha, elétrica, ok? Tem uma que eles lançaram a $1.000, que daria hoje uns 5 mil e poucos reais, porém eles lançaram uma outra que custa $400. Caramba, $400. E esse tipo de lambretinha, ele não é considerado moto, então não precisa não precisa de habilitação no Detran, por exemplo. É como se fosse uma bicicleta elétrica, entendeu? E está sendo lançado. Então, hoje, as grandes companhias de automóveis estão investindo pesado. Quem tomou a iniciativa, né, foi o pessoal da Tesla, né, na qual muitos desses carros elétricos estão utilizando a tecnologia dela. O Japão, juntamente com tecnologia de carro elétrico, estão investindo em carros a hidrogênio. Eu acho que até comentei com vocês, na Vila Olímpica, agora que aconteceu em Tóquio, eles estavam transportando os atletas do hotel até os locais de execução do esporte através de ônibus movidos a hidrogênio, né? E aí é muito interessante, porque quando você mistura... O que acontece quando se mistura hidrogênio e oxigênio? Hein? Vocês lembram? Vocês tiveram aula de química? O que acontece quando se mistura duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio? O que acontece? Quem lembra? Hein? Pessoal, o que é H2O? H2O, o que é H2O, pessoal? Água. É a fórmula da água.
Água. Vamos lá. Água. Então, por exemplo, esses carros que são movidos a hidrogênio, quando o hidrogênio ele entra em contato com o oxigênio, vira água. Então, sai água do escapamento. Eu vi um carro japonês numa reportagem, leva 15, não, leva alguns minutinhos, 5 minutos para você abastecer um tanque de hidrogênio, bem interessante. Então, o Japão está trabalhando está trabalhando em 3 linhas, né? Está trabalhando carros elétricos, que já tem carros da Honda, da Toyota. Vocês viram aquele carro da Toyota moderno nas Olimpíadas? Aquele é carro elétrico, né? E tem o carro híbrido, né? A Toyota já disse que, não sei se é 2028 em diante, só vai fabricar carro híbrido para frente. Então, lá daqui a alguns anos, os nossos filhos e netos já provavelmente nem vão encontrar quase carros movidos a gasolina, entendeu? Por quê? Porque, de acordo com estudiosos, nós só temos mais uns 50 anos o petróleo não vai ter para sempre. Daqui uns 50 anos, a previsão é que se esgote o petróleo, né? Que eles tiram lá do fundo da terra. Bom, eu acho que está todo mundo, né? A Bruna está aí. Boa tarde para a Bruna. Tá todo mundo me ouvindo ou não? Sim, professor. Tá todo mundo me ouvindo? Ok? Sim. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. Ok. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir vocês em equipes, em duplas. Tá? Na verdade, vai ser no automático. Tá? Vai ser no automático, tá? E aí, eu vou entrar em cada grupo e eu vou dizer de que página a que página vocês vão fazer a leitura. Então, nós vamos dividir vocês em duplas, vocês farão a leitura do texto, vamos combinar um horário, e aí depois a gente retorna na sala para vocês discutirem aquilo que foi feita a leitura. Com isso, a gente vai otimizar o tempo, ok? Tudo bem? Alguma dúvida ou não? Alguma dúvida? Tá tudo ok? Não, professor. Não, senhor. Tá, beleza. Ok. Então, vamos dividir vocês em equipes, tá? E vamos dividir em 4 salas. Vamos dar para vocês 30 minutos. A ordem vai ser aleatória. Eu vou dividir, tá? Vocês, ok? Tem que clicar em participar, tá? Oi, Débora. Oi, professor. Oi, Carla. Oi, professor. Vocês saíram e tiveram que entrar de novo, foi? Eu só cliquei em voltar para a sala. Foi, só cliquei também. Tá, então tá. O pessoal tem que voltar. Será que o pessoal não entendeu que tem que voltar para a sala? Ou então eles estão debatendo ainda, né, professor? Esse texto, estava comentando com a Débora, ele não é um texto fácil, assim. É. Né? Por exemplo, eu não fui ao supermercado, não tive tempo de ler depois que acabou a nossa aula. Então, é o primeiro contato que eu estou tendo com ele. Uhum. E para mim eu também tive um pouquinho de dificuldade, mas a gente vai falar o que a gente entendeu e aí você vai corrigindo a gente. Tá. Vamos esperar os outros entrarem. Opa, o pessoal está entrando. Fala, Arão, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Tranquilo? Você fez com quem? Você fez com o Fábio?
Eu fiz com a Débora, professor. Ah, com a Débora. Tá. Não, eu fiz com a Carla. Ué, Desculpa, eu fiz com a Bruna. Confundi, professor. olha, o Matheus fez com a Dимitra. Olha a coincidência. Destino, né, professor? É. E aí, Matheus, tudo bem? E aí, Dимitra, tudo bem? Tranquilo. Era da coincidência, né? Computador aleatoriamente juntou vocês dois. É o destino. Pois não é, professor? Acho que é o amor. É o amor. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá entrando. Cadê? Ah, fala aí, Fábio, tudo bem? Tudo bom, professor? Eu acho que eu apertei, mas o Valmiro não visualizou lá a questão do já voltar para a sala Vou voltar principal. para a sala, né? Fechou. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo, professor. E aí? Liga a câmera para a gente ver a sua Ah, beleza. não, professor, não. Liga a câmera para a gente ver a sua beleza. Não. Pessoal, você sabe como é a Bruna? Vocês conhecem? Hein? Não, Não, professor, queria professor. ver ela. Nunca vi. Pois é, a Nunca Bruna Mentira, mentira. a Olha, Bruna é muito Matheus, que bonita. A mentiroso. Bruna é muito bonita. Ela é bonitona Mostra aí a mesmo. câmera. Sério, professor? Eu pensei que ela fosse até estrangeira, que eu só A vejo. Bruna é bonitona, é a musa. Ela A Bruna falando é a aí de musa, é outro a país. musa. Eu quero Ela ver só agora. vive em Paris. Só vive em Oh, Paris, quem me só dera. vive Quem me dera. só vive em Portugal. Quem me dera. Ai, ai, ai. E aí, Bruna, você já casou? Não, professor. E você já teve filho, ô, Bruna? Não, professor. Não? Não. Só sobrinhos. Só sobrinho. Você ainda tá namorando aquele jogador de basquete? Não é ele, professor, é irmão dele. Ah, mas você continua namorando o irmão dele? Sim, Ah, pelo jeito já é união estável, né? quase isso. Ah, aí chegou o Valmiro. Ah, legal. Foi mal, tava no banheiro. E aí, Valmiro, você não queria voltar mais? Você não queria voltar mais para a sala? Como é que foi? O Fábio que me avisou aqui, senão ia ficar lá. Eu nem ia me tocar. Vai ficar no limbo, vai ficar lá no limbo. No churrasco. Ah, no churrasco. Tá, eu acho que tá todo mundo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá todo mundo, né? Legal. A primeira equipe que ficou procurando encrenca foi a sua, né, Valmiro? Não, eu e Não. a Carla. Ah, tá, Débora. Número Desculpa, 2. desculpa. É a Débora e a Carla, né? Isso. Ok, vamos começar com você. Não precisa entrar com profundidade, apenas diga o que vocês entenderam, tá bom? Certo, eu vou começar então, professor. Pode começar. O que a gente estava conversando, eu e a Carla, é que fica claro, assim, em todo o texto, na verdade, né? A gente não tem muito conhecimento, mas o que dá a entender é de que as empresas, elas tentaram aperfeiçoar tanto a gasolina e esqueceram dos outros produtos, né? É como se só importasse a gasolina. Então, assim, o crescimento da empresa, ele fica ameaçado, porque ele fica desacelerado, ele fica estagnado. Então, é como se só a gasolina fosse o mais importante, pelo menos nesse tópico, né? Então, a indústria do petróleo, ela se concentra tanto nisso que ela deixa de produzir outros produtos que também podem dar muita lucratividade e etc. Nessa parte aí do procurando encrenca e indispensabilidade. Isso, aí dando continuidade nessa mesma parte ainda, o texto fala que as companhias que produzem o petróleo poderiam ser elas as produtoras de gás, né? Só que não, elas acabaram subestimando essa produção de gás ou deixaram para outras empresas, produzirem o gás. E como esse petróleo, ele, mesmo depois da Segunda Guerra, ele foi só crescendo a produção, nunca parou de crescer, então os preços começaram a baixar, né, do óleo cru e os outros produtos derivados, e parece assim que não dá vazão à entrada do gás, né? Acaba sempre ficando nessa concorrência, mas a utilização do gás não predomina, não consegue superar o uso de gasolina.
Ah, legal. Beleza. Eu acho que vocês resumiram muito bem, tá? Na essência, é isso mesmo que vocês colocaram, na essência. Ok? Muito bom. Parabéns para nós, Débora. Deu certo. Parabéns, Um parabéns. ponto aí, um ponto a mais, hein, professor? Ok, vamos lá. Obrigado. Uma salva de palmas para as meninas. Vamos lá, uma salva de palmas. Cadê? Onde está? Quem é que ficou com página 8, futuro incerto e pressões da produção? Quem ficou? Valmir e eu. Ok, diga lá, Fábio, o que é que vocês entenderam? O que vocês entenderam do texto? Pô, professor, lá o Futuro Incerto ele fala um pouco sobre as indústrias petroquímicas, parte do petróleo, e, pô, consegui extrair do texto que demonstra muito que isso não existe garantia, no caso, as empresas elas não conseguem garantir que os produtos delas sejam obsoletos. Então, o produto petroquímico é muito confiável enquanto ninguém tenta burlar ali a situação de mudança. Então, entendi mais ou menos isso aí. Não sei se o Valmir entendeu algo diferente. Não, Fábio, foi a mesma coisa. E, além disso, também, professor, o autor ele faz também críticas, né, à indústria do petróleo. Além dele fazer essas críticas, como o Fábio falou aí, ele cita que existem outras, como é que posso dizer, outras fontes renováveis, como, por exemplo, o carvão, que pode ser um produto substituto do petróleo. Então, ele fez, digamos, essa previsão que futuramente esse carvão poderia substituir o petróleo, mas do que vi atualmente não foi o que aconteceu. Legal. Olha, no texto de vocês, tem uma parte que eu acho muito interessante, que ele fala a diferença entre marketing e vendas. Sim, professor, Qual é a em outro diferença? tópico, que a questão da venda, no caso, como o senhor citou logo lá no início, que a venda ela está focada no produto, o marketing não, ele está focado no cliente. Então, essa é a diferença entre os dois. E o autor, ele mostra a importância disso, ele cita a importância tanto na parte da pressões da produção, né? Que muitas vezes as empresas elas recorrem à produção em massa, que é o mais fácil, que eles, como eu posso dizer, eles têm menos custos, digamos assim, e acabam deixando o marketing de lado. Então, tanto que ele cita nessa parte, professor. Eu achei legal no texto que ele deixa muito claro, a venda foca na necessidade do vendedor e o marketing foca na necessidade do cliente. Tá? Eu acho que isso é uma frase muito forte, muito emblemática aqui no texto que vocês leram, ok? Vocês leram também Atraso em Detroit, não foi, Valmiro? O que é esse Atraso em Detroit? Aí, no caso, esse último tópico aí, professor, ele fala ele dá o exemplo das empresas automobilísticas que elas recorrem a isso, né, a questão da produção em massa, mas o que aconteceu foi que os clientes, eles começaram a mudar, né, o pensamento deles, que eles começaram a ficar exigentes, porém, essas empresas, elas não ligaram tanto para isso, professor, eles deixaram tanto de lado. Aí o autor, ele mostra a questão qual a importância de estar ouvindo o cliente, entendeu? Para dar um produto melhor para eles. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Eu vou complementar aqui, professor. Hã? Vou complementar aqui o que ele falou. Eu anotei aqui uma parte aqui do texto lá, que eu achei muito importante. Fala assim, as atividades de marketing ainda são consideradas uma consequência necessária do produto, não o contrário, como deveria ser. Isso é herança do produto em massa, com sua noção estreita de que o lucro vem essencialmente da produção abaixo do custo. Ou seja, aqui exemplifica que as empresas elas são voltadas muito para a venda e acabam esquecendo do marketing. Tá, ok, vamos lá. Vamos discutir primeiro alguns pontos principais, tá? Detroit é um estado que fica lá no norte dos Estados Unidos, tá? E por que é Detroit? Porque lá em Detroit é que ficam as fábricas. Em Detroit que fica a fábrica da Chevrolet, da Ford,
né, das grandes indústrias automobilísticas fica em Detroit. Né? Eu não sei se vocês perceberam no texto, né, ele comenta aqui que a indústria automobilística, no fundo, nunca quis saber a necessidade do cliente, entendeu? Essa é a crítica. E aí ele fala que com a crise do petróleo, né, deu entrada a novos concorrentes que fabricavam carros mais econômicos. Ora, ele está falando dos japoneses, certo? Isso aí não me toquei, professor. Pois é, ele está falando dos japoneses, porque o carro americano antigo, não sei se vocês lembram dos filmes lá da década de 70, eram carros gigantes, carros enormes, carros confortáveis, mas que consomem muito combustível. Os japoneses entraram com carros menores, mais econômicos. Então, foi isso que ele está dizendo, que eles acabaram perdendo o mercado para os concorrentes, ele é chamado aqui fabricantes de carros pequenos. Quem são esses fabricantes de carros pequenos? São a indústria japonesa, ok? E fazendo uma contextualização, olha que interessante, os carros americanos são... Aliás, os melhores carros do mundo são os alemães, né? Ok? BMW, são os carros mais, digamos, seguros, tal, né? Aí nós temos os carros italianos, né? Ferrari, Lamborghini e tal, mas entraram os carros japoneses. Os carros japoneses, quando entraram com carros populares, certo? E aí, depois que os carros japoneses entraram com produção de carros populares, os carros japoneses entraram no segmento de luxo. Aí já temos os carros mais top, né? Temos o Toyota Lexus, que é considerado um carro de luxo lá nos Estados Unidos. Né? Muito bem. Depois dos carros japoneses, entraram os carros coreanos. E os carros coreanos, eles entraram com carros bem populares. E agora nós temos carros coreanos no segmento já mais top, mais de luxo, né? Nós temos a Hyundai e nós temos a Kia. Muito bem. Agora foram a vez dos chineses. Os chineses entraram com carros populares, né? Aquele Chery, bem baratinho mesmo, ok? E aqui no Brasil, a Chery entrou em parceria com a Caoa, né? Inclusive o fundador do Caoa faleceu agora, semana passada, né? Carlos Caoa. O Caoa é o nome dele, Carlos não sei o que, Oliveira, é o proprietário da Caoa que morreu, né? Eles fizeram o convênio, e aí o Caoa Chery entrou agora, carros chineses, no segmento de luxo. Né? Então, é muito interessante, né, o desenvolvimento da indústria automobilística. Okay? Parece que eles utilizam essa estratégia, né, professor? Primeiro eles entram com um carro de baixo custo, e depois eles vão procurar outros mercados dentro do nicho. Ok, muito bem. Ok, parabéns então para o Fábio e Valmiro, uma salva de palmas para a equipe, parabéns. Cadê a salva de palmas? Ok. Próxima equipe, o que Ford pôs em primeiro lugar? Quem ficou com esse foi item? Eu, professor, foi eu. E o Arão. Arão? Isso. Professor, agora vamos fazer diga. uma análise aqui do que Ford pôs em primeiro lugar. E não foi o cliente, professor. Tá. Não foi o cliente. É porque, assim, né, sabemos que toda empresa, hoje, na teoria, né, precisa atender a satisfação do cliente, não é só a necessidade do cliente. E não foi o comportamento de Henry Ford, foi totalmente controverso. O sistema dele de produção foi destinado a atender a necessidade do mercado. Só que devido a essa necessidade do mercado, sabemos que a satisfação do comprador após a realização da compra depende do desempenho, né, da oferta em relação às suas expectativas. Então, acabava ganhando o cliente. E mesmo ele vendendo, um exemplo, um modelo de carro que só era da cor preta, por exemplo, mas acabava tendo conforto para ele e ele
acabava fidelizando o cliente. Não sei se a Bruna também, ela pode concordar, né? Foi o que eu entendi. Eu entendi, Sim, foi justamente sobre o modelo de produção em massa, né? Que ele é muito conhecido por isso, que ele é um grande gênio da administração por causa disso, mas o texto, ele fala que ele deveria ser conhecido, na verdade, por causa do marketing. Isso. E faz também uma crítica a ele, que foi até o Arão falou, né? Perfeito. Que ele é muito conhecido pela produção e tal, mas ele atendia às necessidades do mercado, conseguia vender um carro bom por um preço ok, mas ele não conseguia suprir a necessidade, quer dizer, a vontade do cliente. A necessidade ele supria, mas assim, as cores, só tinha uma cor. Só tinha o mesmo carro, a mesma cor, e todo mundo tinha que usar o mesmo carro. Isso. Foi isso. Muito bem, parabéns. Na verdade, Ford foi considerado um gênio e um tolo. Gênio porque ele criou a linha de montagem e tolo porque ele só queria carro preto, né? Mas a observação da Bruna foi bem legal, Bruna. Ele é conhecido pela linha de produção, mas o Theodore Levitt fala que não. Ele, na verdade, foi um homem de marketing. Ele fala que a produção de massa foi um resultado dele ter pensado no marketing, porque o que ele queria? Ele queria vender carro a $500. Eu falei assim, não, nós temos que popularizar o automóvel, nós vamos fazer o automóvel a 500, já pensou, carro 0 quilômetro, $500, R$ 2.500, né? Maravilhoso, né? Então, ele fala que o marketing é que fez com que ele pensasse na linha de produção. Primeiro, ele queria oferecer o carro ele viu a necessidade da população. E na década de 20, 80% da produção de automóveis nos Estados Unidos era Ford, 80%. Né? Sim. Tá? E aqui no Brasil, este ano, por conta da pandemia e por conta de uma estratégia, a Ford saiu do Brasil, né, pessoal? Ok? Tem Ford na Argentina, mas não tem Ford mais no Brasil, tá? Muito bem. O que é provincianismo de produto? O que é isso? Tá, eu entendi que é quando assim existe um produto e esse produto ele não consegue acompanhar a modernidade, os tempos, porque ele se torna obsoleto. Aí no texto o autor até fala, ele dá um exemplo de aqueles chicotes de carruagem que antes era muito usado e tal, mas que com o tempo, né, que a pessoa não anda mais de carruagem, se tornou obsoleto, o produto acabou, e que, na verdade, esse produto ele deveria ter sido incorporado no setor de transporte. Eu não sei se o Arão tem alguma coisa para complementar aí. Não, perfeito, perfeito, mas também, né, complementando aqui, foi a questão quando ele fala aqui, professor, de mais de uma dúzia de empresas, né, mais de uma dúzia de empresas já possuem modelos avançados de sistemas de energia, né, ao serem aperfeiçoadas, tendo uma substituição do motor da combustão, né, exatamente como o senhor mencionou agora há pouco, né, a mistura do hidrogênio e oxigênio, né, para formar água, ou seja, né, tentar mudar essa questão de combustão para a energia elétrica. Então teve da gasolina, né, vamos dizer assim, mudança de gasolina para energia elétrica. Então isso passa a usar um sistema de energia, né, de produtos químicos não derivados do petróleo, no caso. Entendeu? Ok, beleza. Energia Tem uma renovável, previsão né? aqui que ele fez e não se cumpriu. Vocês lembram ou não? O que ele disse que aconteceu em 1980? Né? 20 anos depois do artigo, o que ele acha que iria ter? Que todos os carros seriam movidos à energia solar? É isso aí. Ele fez uma previsão que em 1980... Eu até pensei que estava errado, professor, o texto. Não, é porque é uma previsão que ele fez e não deu certo. A gente não tem carro, bem que poderia ter carro energia solar, né? Pois é. Nossa.
Ok, beleza. Uma salva de palmas para Matheus e Bruna. Vamos lá. Matheus, não, Arão e Bruna, uma salva de palmas. Aí. Ok, e o último é Matheus e Dимitra. A partir de destruição criativa. O que é isso? Destruição criativa é o quê? Bom, professor, pelo que a gente leu aqui, o que eu pude entender ele começa falando sobre os postos de gasolina, né? E aí ele diz aqui no texto que a gente não compra a gasolina, que não é algo palpável, não é algo que a gente consegue consumir, né? E sim o direito da gente continuar dirigindo os nossos automóveis. Então ele diz que os postos de gasolina, eles são como se fossem os coletores de impostos. Então ele fala que, já no finalzinho do texto, ele já fala que algumas empresas, por conta disso, elas estão trabalhando para atender às necessidades dos clientes, né, procurando eliminar os odores, a poluição do ar, né, por conta do surgimento dos carros elétricos, né, que hoje em dia já existem, mas que isso pode se tornar mais frequente, e aí o posto de gasolina ficaria para trás, vamos dizer assim, né. E aí ele diz que os administradores que eles agem sem consciência do que está acontecendo na empresa, eles vão se empenhar em produzir os bens ou serviços e não em atender os clientes, né? Aí ele fala também, numa outra parte, já do outro texto que a gente pegou, que foi do marketing fraudado, que o setor eletrônico, ele é muito voltado para as atividades de pesquisa e desenvolvimento, e que isso pode tornar-se perigoso, por ele ser extremamente voltado para isso, né? E que essas empresas, elas vêm se desenvolvendo com a ilusão de que um produto de qualidade superior, ele vai se vender sozinho, né? Então, ele enfatiza bastante sobre essa questão, e que eles estão mais preocupados com o produto em si do que com o que realmente as pessoas consomem, né? Então, com isso, a empresa, ela tende a acreditar que a sua tarefa é fabricar coisas e não satisfazer a necessidade dos clientes. E aí, ele coloca no texto, pelo que eu entendi, como se o marketing ficasse num segundo plano, como se fosse qualquer outra coisa, mas que a função principal, primordial deles seria realmente voltada para a criação e a fabricação do produto. Muito bem, parabéns, Dимitra. Vocês realmente captaram muito bem a essência, né? É interessante esse nome, destruição criativa. Parece um paradoxo, né? Como assim destruir e criar? É exatamente aquele conceito que foi trabalhado pelo Arão hoje de manhã, quando ele falou quebra de paradigma. Então, é quebrar paradigma, tá? Quebrar, a destruição criativa significa, às vezes, a empresa tem que abrir mão daquilo que ela tem para poder criar alguma coisa nova. Tem empresa que não consegue enxergar aquilo que é o novo. Quer ver uma coisa interessante? Você sabe me dizer qual foi a empresa que descobriu a câmera digital? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe? Pessoal, a empresa que descobriu e inventou a câmera digital foi a Kodak. Tá? A Kodak era líder mundial de filmes. Né? Vocês lembram que antigamente, quando a gente tirava foto, tinha que comprar filme? Vocês lembram ou não? Lembram? Era Kodak e Fuji, né? Então, a Kodak, ela não enxergou, né? Ela poderia ter destruído, digamos assim, o seu negócio e poderia ter investido em câmeras fotográficas, ok? Então, olha só como o mercado muda, né? As câmeras digitais invadiram o mundo. E agora, com o advento do smartphone, a gente quase não vê mais câmera digital. Né? As próprias empresas, as companhias de celulares, smartphone, têm câmeras digitais que são muito poderosas. A quantidade de megapixel que tem é uma coisa assombrosa, né? E as filmadoras também, já perceberam? Não tem mais filmadora quase no mercado. Por quê? Porque o celular que vocês têm, o smartphone que vocês têm,
Tem celular que já filma em 4K, não é? Alguém tem aqui celular que filma em 4K? Não tem? É Full HD, né? A Bruna, professora, com certeza deve ter. É a Bruna, né? Cadê a Bruna? Bruna, O senhor, professor. Bruna, você tem. A Bruna deve ter iPhone 14, 15, não é não? Por aí? Quem dera. Hein? Quem dera, professor. A Bruna deve ter um iPhone. Mas esses celulares modernos que tem, eles já são mega. Você já pensou que hoje, você já pensou que através do celular a gente teria acesso a tudo, né? Você faz transação bancária pelo celular, você paga conta pelo celular, né? Tem até uma tecnologia nova, eu ainda não estudei, mas parece que você pode até transferir dinheiro agora pelo WhatsApp também, né? É uma tecnologia nova que tem. Vem cá, Dimitra e Matheus, vocês que trabalham no Itaú, né? A gente observa que o banco, o sistema bancário no Brasil é um dos mais modernos do mundo, não é não, Matheus? Sim, sim, professor. Inclusive, agora, né, nesse próximo semestre, nessa próxima fase da instituição que a gente trabalha, que o ano bancário começa em novembro, então nós já estaremos já operando aqui no Brasil com aquela modalidade de Open Bank, né? Que na verdade será meio que obrigatório para todas as instituições, né? No qual que você vai compartilhar todos os seus dados com todas as instituições. Ou seja, vai acontecer como se fosse uma rede social, né? Você já não tem mais o seu acesso restrito a somente a sua agência bancária. Hoje as informações que você tem, os dados que você tem em uma instituição também servirão para as demais instituições e isso vai alavancar também a questão de análise de crédito, né, de renegociação, de venda de produtos, de investimentos e assim por diante. Eu acho, pessoal, a tecnologia bancária no Brasil extraordinária. Eu tenho conta, eu sou correntista do Itaú. E aí, eu tive que pagar o IPTU aqui de casa, e o IPTU é gerado por um DARF. Quando eu cheguei lá no Banco Itaú, por algum motivo o Itaú já não estava mais fazendo esse tipo de serviço. Aí alguém me informou assim que eu poderia ir em qualquer banco, poderia ir no Banco do Brasil, por exemplo, e pagar a conta do DARF com o cartão de crédito do Itaú. Achei muito legal. Eu fui lá estou dando depoimento, fui lá no Banco do Brasil, lá na Pedreira, e aí eu coloquei o código de barras, e aí eu coloquei, no caixa eletrônico do Banco do Brasil, eu coloquei o cartão do Itaú, e ele reconheceu de boa. Olha que legal, muito legal, né? Fora a questão dos bancos digitais, né, professor? O Nubank, se eu não me engano, é o maior do mundo. O Nubank é um colombiano, né? Parece, né? Que abriu. Não, é brasileiro. Não, mas o fundador é colombiano. É brasileiro com colombiano. Uruguai, não me lembro. Chileno, não me lembro. Não, acho que é colombiano, né? Ok? Inclusive gerou uma polêmica porque a Anitta foi convidada para fazer parte da diretoria, alguma coisa assim, né? Tá? Mas tudo bem, mas olha, é a tecnologia que está chegando aí, né? Bom, nós temos depois, aqui no texto, e a Dimitra, ela fez um gancho de que o autor, ele critica que as indústrias, eles estão tratando o marketing como segundo plano. Então, ele chama tratamento de enteado. O que é o enteado? O que é enteado, pessoal? O que é enteado? O que é enteado? Enteado é aquele filho que não é seu de fato, né? Enteado é o filho ilegítimo, certo? Isso. É um enteado. Você casa com uma mulher que tem filhos, ela teve filhos do primeiro casamento, você casa com a mulher, então você tem uns enteados, né? Então, ele fala que as indústrias tratam o marketing como enteado. E se o marketing é um enteado, quem é o filho legítimo? O filho legítimo é a produção. Então, ele disse que as indústrias
valorizam mais a produção do que o marketing, entendeu? Eles tratam o marketing como filho enteado, ok? E aí, nós temos o começo e fim, conclusão, e aí eu queria ler junto com vocês o último parágrafo, que é sensação profunda de grandeza, tá? Eu vou compartilhar aqui agora, tá? Só um minutinho, por favor. Eu vou compartilhar e nós vamos fazer a leitura, tá? Quando estiver aparecendo, me avise, por favor. Tá na tela, professor. Já está na tela? Sensação de profunda de grandeza. Obviamente, a companhia precisa fazer o que exige a necessidade de sobrevivência. Precisa adaptar-se às exigências do mercado e o mais cedo que puder. Mas a mera sobrevivência, é uma aspiração medíocre. Qualquer um pode sobreviver, de uma forma ou de outra, até mesmo vagabundo nas sarjetas. A vantagem é sobreviver galantemente, é sentir a emoção intensa da maestria comercial. Não sentir apenas o odor agradável do sucesso, mas experimentar a sensação profunda de grandeza empresarial. Nenhuma organização pode atingir grandeza sem um líder vigoroso, que é impelido para frente por sua vibrante vontade de vencer. Ele deve ter uma visão de grandiosidade, visão que possa atrair ardentes seguidores em enormes quantidades. No mundo dos negócios, os seguidores são os clientes. Para atrair esses clientes, toda empresa deve ser considerada um organismo destinado a criar e atender a clientela. A administração não deve julgar que sua tarefa é fabricar produtos, mas sim proporcionar as satisfações que angariam clientes. Deve propagar essa ideia e tudo o que ela significa e exige por todos os cantos da organização. Deve propagar essa ideia, deve fazer isto sem parar, com vontade, de forma a excitar e estimular as pessoas que nelas se encontram. Se assim não for feito, a companhia não passará de uma série de compartimentos sem um fortalecedor senso de objetivo e direção. Em resumo, a organização precisa aprender a considerar sua função, não a produção de bens ou serviços, mas a aquisição de clientes, a realização de coisas que levarão as pessoas a querer trabalhar com ela. O próprio dirigente máximo cabe obrigatoriamente a responsabilidade pela criação deste ambiente, deste ponto de vista, desta atitude, desta aspiração. Ele próprio deve lançar o estilo da companhia, sua orientação e suas metas. Isso significa que ele precisa saber exatamente para onde ele mesmo deseja ir, assegurando-se que a organização toda esteja entusiasmadamente ciente disso. Este é um dos primeiros requisitos da liderança, pois, a menos que ele saiba para onde está indo, qualquer caminho o conduzirá a esse local. Se servir qualquer caminho, então o dirigente máximo da empresa pode muito bem arrumar a sua pasta e ir pescar. Se uma organização não souber ou não tiver interesse em saber para onde está indo, não precisa fazer propaganda desse fato com um chefe protocolar. Todos perceberão depressa. Legal, né? Então, o Marcos Felipe, que juntou esse material, ele é professor de marketing e MBA da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e ele foi diretor da Coca-Cola e presidente da Associação Brasileira de Anunciantes. Ok? Deixa eu parar para cá. Vem para cá. E aí, que tal? Vocês gostaram do artigo que vocês estudaram? O que vocês acharam? Show de bola, professor. Muito bom, né? Muito bom. O finalzinho desse artigo
ele faz alusão a um trecho daquele livro Alice no País das Maravilhas, né? Escrito por Lewis Carroll, né? Vocês assistiram o filme? Tem o filme, né? Tem o filme da Disney, tem o filme com Johnny Depp, tem o livro. Alguém já chegou a ler o livro? Alguém já leu o livro ou não? Hein? Sim ou não? Não, professor, não. Pois é, Não. tem uma cena que a Alice cai lá no País das Maravilhas e ela se vê numa encruzilhada e ela começa a chorar. Nisso aparece um gato, né? Um gato sorridente, né? Um gato de Cheshire e pergunta: mas menina, por que você está chorando? Aí a Alice fala: eu não sei qual é o caminho que eu tenho que tomar, porque ela vê um monte de caminho, né? Na encruzilhada. Aí o gato pergunta para ela: mas para onde você quer ir? Para onde você vai? Aí a Alice fala assim: não sei, não sei. Aí o gato fala: então tá fácil. Se você não sabe para onde você quer ir, o que ele respondeu? Hein? Qualquer lugar caminho serve. serve. Qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, esse artigo, ele termina falando sobre isso, né? O dirigente da empresa, ele tem que saber aonde ele quer ir. Se ele não souber onde ele quer ir, ele fala assim: então é melhor sair e pescar, né? Porque não tem diferença nenhuma, ok? Então, o artigo, ele tem uma tese. A tese é que se uma empresa cresce, ou se desenvolve, ou ela para, ou ela quebra, não é por culpa do mercado, é falta de visão, culpa está na cúpula, que ele fala, né? A tese dele é que o responsável, o diretor, o dono, o fundador, é o grande responsável pelo crescimento da empresa, ok? E quando eu li essa última parte, eu não pude deixar de imaginar e pensar sobre o Steve Jobs. O Steve Jobs foi um grande visionário, né? Vocês conhecem a história dele, sabe que ele criou a empresa com Steve Wozniak, né? E depois a empresa cresceu tanto e o conselho diretor tirou ele da empresa. Ele era o fundador da empresa. E a empresa quase quebrou. Chamaram Steve Jobs de volta e ele levantou a empresa, certo? Ele praticamente levantou novamente a empresa, que é um cara visionário, né? Hoje, as maiores empresas, hoje a maior empresa do mundo é a Amazon, é o Jeff Bezos, né? Quer dizer, um dos caras mais ricos que tem, né? Então, ele é um cara visionário também. Então, a visão que a gente tem que ter é olhar para o mercado, né? Se você olhar para o mercado e observar o que está acontecendo, e você conseguir enxergar necessidades do mercado, isso se chama oportunidade. O que é uma oportunidade? Oportunidade é quando você enxerga uma necessidade. E quando você diz assim: cara, identifiquei uma necessidade e eu consigo atender essa necessidade. Então, quando você faz isso, é porque você enxergou uma oportunidade. Ok? Então, esse é o conceito, esse é o grande aprendizado, a grande sacada que a gente tem desse artigo. Tá bom? Ok, beleza. Vamos fazer os nossos fechamentos. Eu gostaria de saber o que vocês acharam do nosso módulo. Praticamente, nós trabalhamos 2 textos, né? Um texto do Philip Kotler e esse texto do Miopia de Marketing. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam desse módulo, tá? Já tem uma atividade para ser entregue até domingo, tá? E depois já sai a nota de vocês, tá? O lançamento das notas. O que vocês acharam? Vocês gostaram? Tem alguma observação? Eu gostei muito, professor. Eu gostei também. Ah, legal. Mas só isso, gostou? E comenta mais um pouco. Por que você gostou? Professor, apesar de eu não ter assistido a aula passada, eu vi o material, né, do Kotler, e eu gostei daquela parte que ele fala sobre o marketing moderno, né, que ele fala muito mais sobre a relação entre a empresa e o cliente, né, a gestão de relacionamento,
do que só o produto. Então, eu achei muito interessante essa parte. Foi uma das partes que eu mais achei interessante, na verdade. Professor, bacana, né, que, como eu sempre comento quando eu estou assistindo os módulos, que somos eternos aprendizes, né? Sempre estamos em busca de conhecimentos, né? Para somar, já que na faculdade vemos que 4 anos ainda é muito pouco, né? Então, esse MBA realmente vem para somar, mais conhecimento, experiências de profissionais como o senhor. Realmente quero agradecer muito. E mesmo falhando, né, temos que errar agora que estamos em sala de aula para não errarmos lá fora, né? Porque o mercado passamos por uma competitividade, então realmente errar se torna muito constrangedor para uma pessoa que está no mercado. Então, claro, o errar ele faz parte. Então, eu agradeço muito, né, por estar participando aqui do MBA, né, desses conhecimentos passados, que somou muito, vai me ajudar muito no mercado. Hoje está me ajudando, com certeza. Então, é muito bacana, né, essas aulas, digamos assim, que na faculdade pegam muitas aulas assim, teórica, muito teoria, só que aqui acredito que é mais na prática. Quando o senhor faz essas dinâmicas de grupo, é muito importante, né, para ver a desenvoltura do aluno, mesmo assim, às vezes eu travando algumas coisas, né, mas a gente vai sempre se adaptando, sempre procurando melhorar, procurando ver os materiais, né, ler os materiais que o senhor passa. Então, assim, foi muito prazeroso mesmo e eu estou satisfeito, né, com as aulas ao decorrer dos sábados passado que teve e agora estarmos reunidos aqui, trocando esses conhecimentos de professor de aluno, né? Então, eu queria imensamente agradecer. Muito obrigado mesmo. E aos demais também que passam os conhecimentos também vivido durante as experiências aí no mercado de trabalho. É muito bacana também. Muito obrigado também a todos aí. Obrigado. Boa tarde a todos. Ok, obrigado. Professor, Valeu. eu vejo assim que a disciplina fica como uma identidade, né, de deixar gravado no nosso currículo, no nosso conhecimento, de que realmente o marketing ele é o relacionamento, né? Ele está totalmente voltado para o relacionamento com o cliente, né? Sem esse marketing de verdade, que é o cuidado, a atenção voltada para as necessidades, né, do nosso público, isso não vai realmente fazer com que o nosso negócio, o nosso produto possa fluir, né? Nós não podemos estar com os nossos olhos voltados só para o produto, só para o nosso próprio umbigo, né? Falando a grosso modo, nós temos que realmente estar ligados e antenados na necessidade da sociedade, das pessoas, na gestão, né? Então, eu agradeço, né, por ter adquirido esse conhecimento com o senhor, ter hoje expandido mais ainda, vendo que nós podemos ter muitas outras opções de mercado, né, opções de fazer energia limpa, fazer combustíveis melhores, formas de ter uma vida de uma sociedade mais sustentável. Isso que é o bacana, que ver que o marketing está englobando tudo isso. Obrigado por compartilhar o conhecimento com a gente, pela paciência, e é isso aí. Ok, obrigado, valeu. Alguém mais queria falar as considerações finais? Professor, eu queria agradecer, né, por mais um módulo do senhor e assim, foi excelente. Principalmente a gente entender um pouquinho mais, né, a importância de ter um relacionamento com o cliente, ainda mais no momento que a gente vive, né? Hoje em dia, com o crescimento da globalização, os clientes eles ficaram mais exigentes, né, professor? Eles têm mais opções. Então, saber entender qual a necessidade do cliente faz com que a gente possa oferecer o produto certo e trabalhar também com o produto certo. Então, esse módulo ele ajudou muito de compreender cada vez mais isso, de estar conseguindo ter esse relacionamento com o cliente. Então, eu queria agradecer ao senhor mais esse módulo. Ah, tá, obrigado. Dimitra, obrigado. Levantou a mão, Dimitra? Isso, na verdade, professor, é só para fechar, né? Eu queria agradecer também toda a sua paciência, a sua dedicação, né? Que a gente vê que realmente
o que você faz com amor. Então, a gente sente isso daqui. A forma que você transmite, a forma que você passa o seu conhecimento, a paciência que você tem de conduzir as aulas, sem demagogia, né? Mas você realmente é diferenciado. Os módulos com o senhor são diferentes. Né? A forma que você faz com que a gente mergulhe na disciplina, com que a gente participe, que não se torne algo chato, algo que a gente fique esperando a hora de acabar, muito pelo contrário. Né? A gente quer participar, a gente quer interagir, e é isso que é muito bacana, é isso que torna, né, esse momento mais agradável, porque, de fato, a questão da pandemia, né, atrapalhou um pouco as nossas relações, então a gente está de um lado da tela e o senhor do outro, fica um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim você ainda consegue tornar a aula prazerosa. Então, eu só queria agradecer mesmo, né, ainda tem mais um módulo com o senhor aí, né, no finalzinho, para fechar com chave de ouro o MBA, e é só agradecer mesmo, gratidão por tudo, professor, você é excelente. Obrigado, Dimitra. Obrigado pelo carinho, obrigado pela generosidade, né? Show de bola. Dando continuidade, professor, ao que a Dimitra falou, o que a gente aprende muito aqui com o senhor é desenvolvimento humano, né? Porque não é só uma questão de teoria realmente, como os outros colegas já falaram, aula por aula, mas é a sua forma de ser realmente, né? De existir e de se posicionar. Então, a gente tem o senhor como um exemplo, né? Como alguém bonito de se ver, né? E que a gente se inspira para poder também ser assim no nosso dia a dia, dentro da nossa vida, da nossa área profissional também. Então, gratidão por todas as disciplinas que o senhor vem aqui inspiradamente nos inspirar também. Tá bom, muito obrigado. Obrigado aí pelo carinho, né? Obrigado aí pela participação de vocês. Desejo muito sucesso e que o marketing, essa disciplina, não fique só do ponto de vista acadêmico, mas que vocês possam aplicar na vida pessoal, né? E na vida profissional de vocês, tá bom? Ok? Eu vou encerrando por aqui e eu vou colocar no grupo o livro Princípios de Marketing na íntegra, ok? É uma leitura bem acessível, é um pouquinho longo, extenso, mas vocês podem ir lendo nas horas vagas, é bem interessante, tá bom? Ok? Então, bom final de semana para vocês, descansem bastante, tá? E a gente vai ter mais um encontro lá para a gente fechar aqui o nosso MBA. Tá? Espero que vocês não fiquem enjoados, tá? Do mesmo professor. De novo, né, professor, credo. Né? Eu acho que... Ok, então. Então ok, tá, professor. Oi, obrigado diga. por tudo aí. Ok, valeu. Qual o próximo módulo, professor? 2 pontos para a Carla aí, professor. Ela falou 2 pontos. Tá bom, pessoal, bom restante de sábado e a gente vai se encontrando. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Um abraço a professor. todos, pessoal. Tchau, Bom final de obrigada. semana a todos aí. Abração. Abraço no coração. Tchau, tchau. Tchau.